Pai do Senhor, vamos ler a palavra, né? Aproveitando que os irmãos estão em pé. 2 Reis, capítulo 4. É um texto bastante conhecido, mas eu creio que o Senhor tem algo para as nossas vidas nesta noite. Amém? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? Não acharam lá? Vou ler na Bíblia. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode assentar. Eu estava, desde ontem, né? Eu estava meditando nesse texto e pedindo ao Senhor que Ele colocasse em meu coração algo dentro desse texto, porque esse texto tem chamado a minha atenção estes dias. Eu tenho lido e tenho relido. Eu sei que é um texto bastante conhecido e prega-se muito nas ofertas, né? Prega-se muito na prosperidade que vem do Senhor. Mas eu estava lendo esse texto e ele fala de um milagre, né? Porque esse derramar do azeite, ele foi um milagre sobrenatural. Não tem como, né? Você pegar, vamos supor, uma garrafa de azeite e aquela garrafa a gente encher várias outras garrafas. Isso só sobrenaturalmente. E eu estava pensando que todo milagre, toda ação profética, ela traz para nós uma mensagem profética. E nem é minha intenção hoje deter muito na questão da providência de Deus, porque eu creio na providência de Deus e sei que ela é real, pelo menos na minha vida ela é real, e o Senhor tem operado milagres, eu tenho vivido milagres, e eu louvo ao Senhor por isso. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu louvo ao Senhor pelos grandes milagres que Ele já fez na minha vida. E eu sei que Ele vai continuar fazendo. Amém? Até que o milagre maior aconteça, que é eu entrar nos céus pelas portas, né? Esse é o maior milagre que a gente tem que esperar, é chegar lá. É chegar lá e entrar, né? Ser reconhecido pelo nosso Deus como filho dele, como alguém que lutou para fazer as coisas certas, né? Não que a gente seja bonzinho, que a gente não é, não. Nem um bocadinho. Mas a gente luta, né? Mas todo milagre, quando é apresentado na palavra, ele é apresentado para trazer para nós uma verdade espiritual. E dentro desse milagre aqui, eu comecei a pensar em grandes verdades, não foi só numa. A primeira, a providência de Deus, isso que está mais claro, né?
A outra verdade que saltou aos meus olhos é a questão da família. Existia alguém querendo levar os filhos daquela mulher. E é interessante que ela era uma viúva de um profeta. Porque quando ela chega para Eliseu e fala para Eliseu da sua situação, ela diz: o meu marido, teu discípulo, homem de Deus, temente a Deus, né? Ela fala sobre isso. Ela não, de forma nenhuma, nesse texto, não nos dá a entender que o marido dela fosse alguma coisa menos que um servo de Deus fiel. Amém? E ela, pelo menos, não chega no profeta para dizer: olha, o meu marido, teu discípulo, que cometeu alguns erros e ficou endividado, ou meu marido que não era tão fiel assim. Não, ela não coloca isso. Ela não questiona o fato que tinha uma dívida. Ela diz: o meu marido morreu, o seu discípulo, mas ele era um homem justo e digno. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo nós procurando ser justos, né, e ser dignos, às vezes vem a calamidade, às vezes vem as situações difíceis, e às vezes nós acabamos por entrar numa situação que foge um pouquinho do controle, né? Às vezes não. Às vezes é por nossa culpa mesmo. A gente está numa situação difícil por conta dos nossos próprios erros e pelas portas que a gente abre, né, sobre a nossa vida nas questões, seja financeiras, seja outras áreas, né, que às vezes abrimos portas e ele entra, né, para fazer a festa. Mas no caso aqui não. O marido, que era um homem justo e temente, morreu e deixou a mulher endividada. E claro, o credor com direito legal, ele queria entrar na casa dela e tirar os 2 filhos dela. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a questão da nossa casa ser invadida e nós perdemos os nossos filhos por conta de circunstâncias. Amém? E eu estava pensando muito sobre isso aqui. É muito complicado isso. E, às vezes, nós não pensamos nisso. O que as nossas decisões, o que as nossas situações, o quanto essas situações estão afetando os nossos filhos, a nossa casa. E, às vezes, a gente não se dá conta. E eu achei interessante nessa mulher que ela se deu conta que ela estava perdendo os seus filhos. E ela fez algo que é interessante, que ela foi no homem de Deus falar com ele sobre a situação dela. Ela chegou no homem de Deus, chegou em alguém que poderia dar uma orientação, dar uma solução dentro daquilo que ela estava vivendo. Ela disse: olha, passa-se algo muito complicado dentro da minha casa. O meu marido, teu discípulo, era um homem justo e temente. Mas nós, a família, estamos vivendo um momento muito complicado. E eu estou perdendo algo muito precioso dentro da minha casa. Então, eu preciso de uma orientação. E isso me chamou muito a atenção. Porque ela se posicionou como uma mulher sábia. Ela olhou, ela viu o problema e ela disse: eu vou aonde eu posso alcançar algo. Eliseu possivelmente não tinha o dinheiro para dar para ela, porque ele também era um profeta de Deus, né? Mas ele tinha algo que poderia levá-la a encontrar uma solução para a casa dela. E isso é muito importante nós termos em vista quando nós estamos enfrentando problemas. Porque, às vezes, nós estamos com problema, nós falamos com várias pessoas.
Às vezes por necessidade de desabafar ou pela angústia, por uma série de coisas, mas nós não procuramos alguém que pode nos ajudar. Certo? E eu pergunto para você hoje, qual é o seu referencial quando você tem problema? A quem você procura? Com quem você conversa? Isso, irmãos, é extremamente importante na nossa vida. Extremamente importante. Porque, às vezes, nós passamos por problemas difíceis. Eu, hoje, na minha casa, somos só eu e Valdo. Né? É claro que todos os meus problemas são os dele, né? Então, a maioria, pelo menos, nós dividimos os problemas. Mas nós tivemos, ao longo da nossa vida, muitos problemas, de várias ordens. E havia algo que eu sempre, como mãe, me posicionei, era pelas minhas filhas. E elas não tinham como, muitas vezes, elas não ficarem sabendo dos problemas, das dificuldades. Mas, ao longo da vida, o que eu procurei fazer? Falar das vitórias. Olha, nós passamos por isso, mas olha o que Deus está fazendo. Olha, nós passamos por aquilo, mas olha o que Deus está fazendo. E eu tenho hoje as minhas filhas como duas amigas, e eu converso tudo com elas. Elas sabem tudo que passa, tudo é um bocadinho exagero, mas sabem a maior parte das coisas que passam na nossa vida. E eu sei que eu posso confiar nelas. Porque eu desenvolvi ao longo da vida esse relacionamento de confiança, porque eu precisava muitas vezes sentar com elas e dizer, olha, está passando isso. E outra coisa que eu desenvolvi nelas, vocês ficam de boca fechada. Vocês escutam aqui dentro de casa, não se fala lá fora. Porque escuta, não tem como. Às vezes a gente atendia um telefonema, a gente ia alguém lá em casa e pronto, né? Escutava. Porque, irmãos, pode parecer engraçado, e é engraçado hoje, mas não era tão engraçado. Muita gente vinha, até minhas meninas, para descobrir coisas de dentro da minha casa. Isso aconteceu várias vezes. Sério. É mesmo assim. Então, eu criei minhas filhas, olha, daqui de dentro, quem falar lá fora vai levar. Não se fala. Sério, mas ao mesmo tempo eu desenvolvi uma relação de confiança com elas. Não é que vocês não podem ouvir, vocês só não podem falar. Porque vocês, automaticamente, sendo filhas de pastores, vocês estarão expostos a um bocado de coisa. Mas, graças ao Senhor, isso foi benéfico, porque hoje, todo dia, eu tenho telefonemas. E o pai é a mesma coisa. Elas ligam, falam, contam, conversam, perguntam. Entende? Porque elas sabem que elas podem contar com a gente. Nas orações, na orientação, naquilo que pode fazer. E não é por força nem por violência. Não é, irmãos. Elas espontaneamente ligam para nós. Ligam para o pai, ligam para mim e falam e conversam. E os genros às vezes não ligam, mas digam, ó, liga para tua mãe e pergunta, liga para o teu pai e pergunta o que a gente faz dentro dessa situação. Então, é um relacionamento que nós desenvolvemos que trouxe a minha família para perto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque dentro desse texto eu estava pensando naquela que toca na nossa família. Não tem jeito, irmãos. É uma coisa que transcende, né? Se afeta os nossos filhos, é pior do que afetar a nós. Mas nós precisamos ter esse posicionamento diferenciado para que os nossos filhos sejam menos afetados. Porque, às vezes, nós não percebemos isso.
O tanto que os nossos filhos estão sendo afetados pelos nossos erros, pelos nossos posicionamentos, pelas coisas que nós fazemos. Nós precisamos, irmãos, poupar os nossos filhos de dissabores. Quantas vezes a gente descarrega neles os nossos estresses, as nossas dificuldades, as nossas raivas, os nossos problemas, a gente está chateado com outras coisas, estamos com outros problemas, é no serviço, seja lá onde for, até mesmo na igreja, e de repente a gente descarrega sobre os nossos filhos. O que eles têm a ver com isso? E às vezes nós perdemos. E perdemos muito. Porque, irmãos, enquanto está aqui, está com a gente, até eu falo, fazendo bagunça, dando trabalho dentro da igreja, deixa. Glória a Deus, está dando trabalho, mas está aqui. Porque depois que sai, irmãos, para você trazer novamente, aí você vai ver quanto dói uma saudade. Sabe? Às vezes nós não temos paciência. Menino faz bagunça. Menino é menino, gente. Né? Nós é que não podemos fazer coisas de menino. Eu falo com as irmãs da quarta-feira que tem as crianças, né? Lá em casa normalmente tem uma festa, eu falo, traz os meninos, deixa dar glória, deixa correr na igreja, deixa brincar. E a gente está aqui falando e pronto. Gente, não pode nos incomodar. Não pode. Nossos filhos não podem ser problemas para nós. As crianças não podem ser problemas na igreja, os adolescentes não podem ser problemas na igreja. Eles são bênção, irmãos. São a vida que está surgindo. E eu tenho pensado muito sobre isso, no que é que nós estamos deixando para eles. Como é que está sendo o nosso posicionamento. E eu olhando para esse texto, para essa mulher, para a sabedoria dela, ela foi no homem de Deus. Eu vou perguntar a ele o que é que eu faço, porque eu não abro mão dos meus filhos. Aleluias, aleluias. É fácil, irmão? Não é. De repente você não tem nada dentro de casa, você não tem dinheiro nenhum, você saber que o credor está na porta e o que ele vai levar é os seus filhos para ser escravos. Imagina a situação dela. Hoje, nós, pelo menos na nossa cultura, nós não temos essa situação. Mas nós temos Satanás, que é tribuloso por natureza, que é esperto, e que nos momentos complicados da nossa vida, ele vem buscar aqueles que são nossos. E às vezes nós não estamos apercebidos disso. Porque a gente está tão envolvida com os problemas, está tão envolvida com a dificuldade, que a gente não olha para aquilo que a gente tem dentro de casa, que é a nossa maior responsabilidade. Mas essa mãe, ela olhou, ela chegou no homem de Deus e falou, olha, eu preciso de uma solução. Eu estou perdendo os meus filhos. E eu não posso. Isso não pode acontecer. Ela não tomou decisões precipitadas. Ela não falou demais. Ela não fez coisas erradas. Ela simplesmente foi ao homem de Deus e perguntou, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E Eliseu disse para ela, o que hei de fazer? Agora diz-me o que é que você tem na tua casa. Ela respondeu, olha, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ok, é só disso que eu preciso. Irmão, sabe por quê? Porque o milagre já está pronto. O milagre para a nossa vida, o milagre para a nossa casa, ele já está pronto. Ele não precisa de nada, porque quem faz é o Senhor. Mas existe uma parte que depende de nós. O start desse milagre está nas nossas mãos.
E Eliseu falou para ela, o que é que você tem? Porque o que que eu vou fazer por você? Ele deve ter pensado, o dinheiro para te dar eu não tenho. Mas o que é que você tem? Ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Ok, isso basta. Então você vai, pega os seus filhos, orienta os seus filhos. E ela orientou os filhos segundo a palavra do homem de Deus. Ela orientou os filhos e disse para eles, olha, vocês vão aos vizinhos e peçam o máximo de vasilhas, porque o profeta disse, arranje o máximo de vasilhas que você puder. Todas quantas você encontrar vazia, você traz para a tua casa. E ela botou os filhos para procurar e ela se empenhou em fazer. A parte dela, ela fez. E ela conseguiu todas as vasilhas possíveis. Porque existe uma parte, irmãos, que é nossa. E a parte que é nossa, Deus não vai fazer. E sabe por que tem muitos milagres que estão parados no reino? Porque a gente não faz a nossa parte. A gente não coloca aquilo que nós temos. Porque se nós ficarmos sentados olhando para os nossos menininhos bonitinhos, ai que gracinha, oh meu Deus, estão sofrendo, ai que dó. Irmãos, bonitinho sim, é da gente, a gente ama, mas vocês precisam fazer o que a mulher fez. Bota eles para trabalhar, olha, vocês vão atrás das vasilhas que nós precisamos do milagre aqui em casa. Orienta os filhos segundo a palavra que o homem de Deus falou. Com que é que nós estamos orientando os nossos filhos? Está aqui, irmãos, ó. Resposta para tudo. Resposta para tudo. E ela fez exatamente o que o homem de Deus falou. E nós precisamos, irmãos, fazer exatamente o que a palavra de Deus diz. Isso pode, isso não pode, você vai fazer isso, você não vai fazer isso, você vai para a igreja comigo, porque nós vamos servir ao Senhor, enquanto eu tenho autoridade, você está comigo, eu te levo. Eu vou orar com você, eu vou ler a Bíblia com você. Você pode cochilar, mas eu vou estar aqui lendo. Eu vou estar aqui orando no seu quarto, eu vou estar te ensinando, enquanto você estiver debaixo do meu teto. A verdade é uma só, e nós temos que ensinar. Ou não? Esse é o nosso papel. Irmãos, para que nós tivemos filhos? Para dar para Satanás? Tive não. A minha geração será bendita nessa terra. No que depender de mim, eu vou estar orando e clamando e ensinando aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário, eu preciso. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo ruim, um tempo mau, um tempo de confronto. Satanás está rindo da cara de muita gente aí. E muita gente está achando que tem que ceder. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou perder meu filho. Cede para ver. A única forma do seu filho escapar é a palavra de Deus estando no coração dele. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E a palavra precisa ser colocada no coração dos nossos filhos. Irmãos, o que é que o coração dos nossos filhos está cheio? Do que é? Quantas vezes o seu filho chega para você e pede para você orar? Quantas vezes seu filho chega para você e pede para você ler a Bíblia para ele? Quantas vezes ele chega para você e diz para você que está com um problema e precisa de oração? Que eu sinto muito dizer. Se seu filho não chega para você, para nada que é espiritual, e ele é pequeno, é novo, eu sinto lhe dizer, mas você está falhando. Está falhando. Eles vão aonde sabe que tem.
Ou não? Quando você está com um problema, quando você sente necessidade de uma oração, você procura quem? Quem você sabe que é espiritual, não é verdade? Quem você sabe que ora? Quem você sabe que vai dobrar o joelho por você? Mas nós precisamos ser referência dos nossos filhos dentro da nossa casa. E eu não estou falando isso como pastora, não. Eu estou falando isso como mãe. Mãe que eu sou. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver em nós algo espiritual. Não adianta ser bonzinho, não adianta botar tudo dentro de casa, não adianta fazer todas as vontades. Se você não for espiritual, você está deixando Satanás roubar dentro da tua casa, debaixo das suas barbas. Sinto dizer. E principalmente aos pais. Porque os pais têm mania de deixar para a mãe. Mas vocês são os sacerdotes da casa. Vocês são o homem da casa. O homem não é só para prover, não, irmãos. É para prover, é para levantar altar, é para ensinar, é para orar junto, é para cantar junto, é para ser amigo, é para sentar, é para conversar, é para ouvir, é para falar. Porque se você não falar, vai ter alguém que vai chegar e vai falar com teu filho. E tem muita gente perdendo, irmãos, isso é muito triste. Isso é muito triste. Oh, aleluias, 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 aleluias. Aquela mulher era obediente ao Senhor. Ela ouviu a palavra, ela nem questionou. Questionou. Porque é muito louco, irmão, você imaginar que você tem essa vasilha d'água. Eu peço para vocês, olha, traz baldes aqui, que eu vou pegar dessa taça e vou encher vários baldes. É uma loucura, eu não tenho fé para fazer isso aqui, não. Também não precisa. Mas é isso, exatamente isso que aconteceu. Olha, o que é que você tem? Eu tenho esse copo d'água. Então tá, pede baldes, banheira de menino, tambor, o que você achar, que nós vamos encher. Irmãos, quando o Senhor fala que vai fazer um milagre, você precisa buscar vasilha, você precisa crer, e você precisa levar os seus filhos a crer no milagre, junto com você, porque eles vão, junto com você, viver o milagre. Remandará, mandagachê. Porque nós precisamos levar a nossa casa junto conosco. Os meninos precisam experimentar. Precisam. Viver de milagres. Às vezes coisas tão pequenas. Irmãos, eu já vivi cada milagrinho assim. É milagre, milagre é sempre milagre. Mas coisas pequenas que eu falava com o Senhor. E o Senhor, esses dias eu ouvi Dax, eu dei risada, né? Mas é um milagre, foi um milagre mesmo. Ela falou assim, mãe, eu queria, era dia dos pais, aniversário do Ronaldo. Ela falou, eu queria comprar um presente para o Ronaldo, mas eu não queria pedir dinheiro para o Ronaldo. Certo? Porque ela não queria pegar dinheiro com o marido para comprar presente com o marido. Aí ela disse, eu orei e falei, Senhor, eu preciso de tanto para me comprar o presente do dia dos pais e do aniversário dele. E ela falou, mãe, exatamente o tanto que eu pedi chegou na minha mão. Alguém chegou e falou, olha, oferta para você. Sabe? Ela está vivendo o que eu vivo. Porque quando vinha pedir dinheiro, eu queria algumas coisas, porque minhas crianças foram normais como qualquer outra, e queriam, né? Criança sempre quer. Eu queria ganhar isso. Tá bem, vamos orar.
Se der, né? Tem. Se não der, olha, a gente fica feliz do mesmo jeito, com aquilo que Deus der. Mas, muitas das vezes, elas chegavam naquilo que elas realmente queriam. Por quê? Porque criam. Porque criam. Irmãos, é por fé que a gente vive. A gente precisa viver esses milagres e passar esses milagres para os nossos filhos, porque a gente vive dias maus e os nossos filhos passarão por dias maus, mas nos dias maus eles vão lembrar quem é o Senhor na vida deles e quem é o Senhor, quem era o Senhor nas nossas vidas, que fazia os milagres, é o Senhor da vida deles, e eles vão continuar perpetuando aquilo que nós chamamos de fé. Aquela fé que Abraão teve, que creu. Não creu porque viu, creu porque creu. E não viu, muita coisa ele não viu, mas ele creu. E aquilo que era para ele ver, ele viu, creu, obedeceu. E nós estamos vivendo o legado dele. O legado de muita gente. Então, nós precisamos entender isso na nossa vida. Deus quer fazer. Deus quer fazer. É engraçado que Eliseu falou para ela assim, olha, você vai para a tua casa, arruma as vasilhas, pega o que você tem, chama os teus filhos, fecha a porta. Por que mandou fechar a porta? Porque aquele era o momento deles. Era o momento da família deles, um momento do milagre deles. E havia algo de extraordinário que ia acontecer na casa deles. E tudo tinha que ficar do lado de fora. Põe teus filhos para dentro e começa a despejar. Irmãos, imagina a cena, imagina aqueles meninos vendo aquele milagre acontecendo. Aleluias, aleluias. O que é que os nossos filhos estão vendo dentro da nossa casa? A gente murmurando porque não tem dinheiro? A gente discutindo porque as coisas não é como a gente quer, né? Sabe? Os nossos filhos vão ser aquilo que nós fizemos dele. Presta atenção nisso. Ensina o menino o caminho que deve andar. Porque ele não vai esquecer não, irmãos. Pode até sair, mas não esquece. E não vai ser feliz lá fora não, porque a gente vai orar porque para não ser mesmo. Não vai ser feliz. Não vai. É porque não vai mesmo. Não vai mesmo. E quando Deus começar a tratar, não agrada não, irmãos. Deixa Deus tratar, porque Deus vai trazer de volta. E às vezes Deus tem que pôr na prensa mesmo. Mas você tem que crer no milagre de Deus. Tem que crer que vai vir. E é essa nossa alegria, que pode sair, pode aprontar, mas vai voltar. Porque há uma promessa para nós que os nossos filhos serão discípulos do Senhor. E se nós nos apegarmos nessa promessa, e se nós nos ajoelharmos diante do Senhor, e se nós crermos, porque não adianta brigar, irmãos, não adianta falar com homem barbudo e com menina velha. Adianta falar, irmãos? Não. A gente fala com o menino. A gente ensina, quando é o tempo de ensinar. Mas vai chegar uma hora que já não adianta mais. Não adianta mais. Mas se você traçou um caminho de relacionamento, os seus filhos vão sentar contigo a vida inteira. E vai conversar. E vai pedir orientação. E vai pedir oração. E vai pedir direcionamento. Porque, uau, meu pai e minha mãe, eles andam com Deus. Olha, quantas coisas eu vi dentro da minha casa, quanto milagre.
Muitas vezes eu vi minha mãe chorando, meu pai chorando, clamando, de repente as coisas aconteciam, e chegava, e via, e mudava, e resolvia. Aleluia, gente. Quais são as nossas lembranças? Porque às vezes nós olhamos para as coisas do passado, né? Eu falo por mim, eu fui criado num lar mais ou menos, que meu pai não era crente, minha mãe sim. E se eu for olhar para as coisas más, eu vou viver amargura, tristeza. Eu não posso reclamar muito, não, gente. Graças a Deus. Ainda mais que eu era mais nova. Mas, não sou, né? Mas eu olho por aquilo de bom que a minha mãe deixou. Pelo legado espiritual que ela deixou para mim. Meu pai deixou-me um legado de respeito, de homem direito, de pessoas que faziam as coisas muito certas. Ele me deixou esse legado. E eu louvo ao Senhor por isso. Bebi um bocadinho. Né? Mas é muito interessante, porque... Por que eu estou falando isso? Mas ele nunca levou um copo de bebida dentro da minha casa. Ele nunca fumou um cigarro perto da gente. A gente sentiu o cheiro, né? Apesar de ser escravo, ele tentava, da sua forma, ainda manter a dignidade para os filhos. E sempre dizia, não faço o que eu faço, faço o que sua mãe faz, vai atrás dela. Empurrava todo mundo para a igreja. Mas isso não é o ideal. Por conta disso, muitas coisas correram um bocadinho mal. Mas nós que somos do Senhor, nós precisamos mudar a história da nossa casa. Eu sei que o que já fez, o passado, não tem como você mudar, mas o presente você tem. E aquela mulher entendeu isso. Olha, eu tenho que tomar uma posição hoje, porque... com a minha mudança, com a minha posição, eu vou mudar o destino dos meus filhos. E ela chegou no homem de Deus e falou, olha, eu quero uma orientação. O que eu vou fazer para que os meus filhos não sejam escravos? Aleluias. Aleluias. Ela lutou por aquilo que era dela. Eu não vou permitir que os meus filhos sejam escravos. Eu vou até o homem de Deus, que ele vai ter uma resposta para mim. E eu sei que Deus vai fazer um milagre. E Deus fez. Deus fez o milagre na vida dela. E ela viu o milagre, os filhos viram o milagre. E a estrutura daquela família, de certeza, mudou completamente naquela hora. E aqueles filhos mudaram completamente o status deles. Porque ele já estava com um pezinho na escravidão. E, de repente, eles ficaram livres. Porque o Senhor operou na vida dela. Aquele azeite foi derramado em tanto de vasilhas que ela conseguiu. E aquelas vasilhas encheram, que ela pagou as dívidas delas todas. E o profeta diz, agora você vai, vende e vive com seus filhos livre. Oh, aleluias, aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E o que Ele faz por nós é muito mais do que nós merecemos, que na verdade nós não merecemos nada, né? E Ele faz. E não porque a gente é bom, não. Mas é porque a gente acredita. A gente acredita. E a gente obedece. A gente precisa aprender a obedecer. Eu sou de uma família de mulher forte, valente. Minha avó era bugre, bisavó, foi pegando laço. A gente dá muita risada disso na minha família. Mas, independente disso, né, o fato de eu ser uma mulher decidida, o fato de eu ser uma mulher que eu nunca tive medo de muita coisa, nem por isso eu perdi o respeito pelo meu marido.
Porque eu sei que o Senhor colocou um homem sobre a minha vida. É fácil? Não, não é. Não é. Mas também não é difícil. Porque tudo que você faz no Senhor torna-se fácil. Porque a minha maior obediência é a obediência ao Senhor. Não é ao meu marido, é ao Senhor. E eu obedeço a palavra, e eu obedecendo a palavra, eu obedeço ao meu marido. Entende? As coisas ficam muito mais fáceis. E eu entendi isso ao longo da minha vida. Então, meu marido chega e fala, Débora, Deus falou comigo isso. Está falado. Acabou. Ah, é para a gente ir embora, vamos... Ok. Quando ele disse que Deus falou, aí eu nem questiono. Mas quando ele chega e pergunta para mim, o que você acha? Aí eu vou dizer o que eu acho. Percebe? Só que existem coisas que é para ser discutida. Mas existem coisas que não é para ser discutida. Existem coisas que são ordens do Senhor. E eu tenho que entender isso, e vocês também. Quando o Senhor decreta algo, gente, o melhor que a gente faz é obedecer. O melhor que a gente faz. Porque, irmãos, se nós não obedecemos, nós... Desculpa a expressão, mas nós vamos quebrar a cara. Só tem uma vontade na nossa vida, a de Deus. Só tem uma vontade, a de Deus. E só tem uma direção. Cor de rosa ainda, combinando com a blusa. Não tem como você fugir disso aqui. Porque essa é a direção para a nossa vida. O que passar disso aqui é procedência maligna. O que vier para a tua vida, qualquer orientação que vier para a tua vida, se não passar pela palavra de Deus, não faça. Não faça. Porque não é de Deus. Não é de Deus. Há caminhos, parece até bonitinho, não é? Cheio de flores, a gente olha com certo encanto. Mas lá no fim, você vai dar de cara com a morte. O milagre, irmãos, para as nossas vidas, eu volto a dizer, está nas nossas mãos. Ele está pronto no reino. Mas ele depende de você fazer uso do pote de azeite que está nas tuas mãos. Jesus, para multiplicar os pães e os peixes, precisou que alguém... Precisou não, ele não precisava. Mas ele usou o que alguém tinha ali. Olha, tem um menino que tem os peixinhos e o pão. Os pães. E ele usou aquilo que tinha e fez um milagre. Essa mulher que ele usou o azeite. O que é que você tem para oferecer ao Senhor? O que é que o Senhor está pedindo para você? Que vai dar o start no teu milagre. Simples. Sabe? E às vezes nós perdemos aquilo que a gente deveria nunca perder. E às vezes as pessoas deixam de ter importância para nós também. Quantos pais que já desistiram dos filhos, quantos filhos que desistiram dos pais, quanto marido que desistiu da mulher, quanta mulher que desistiu do marido.
Quanta gente que desistiu da igreja porque alguém fez alguma coisa errada, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém disse. Vamos falar mesmo, gente. Mas que não seja você a falar. Amém? Essa é a visão que nós temos que ter, que não seja eu, o perturbador de Israel. Que não seja eu a criar os problemas, porque se criarem problemas para mim, eu sei que o Senhor vai vir ao meu socorro. E vai dar solução. Acabou. Tenha fé. Porque o milagre está no alcance da sua fé. Se ela for do tamanhozinho de um grão de mostarda. Gente, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. As coisas tremendas e poderosas que Deus vai fazer. Se você tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai ver coisas que você nem imagina. Nem imagina. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, gente. E quando nós renunciamos algo por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por amor ao ministério, por amor às almas, quando nós renunciamos a alguma coisa, Ele sempre paga muito bem. Mas quando nós fazemos isso de coração, quando nós deixamos sem dor, quando nós não olhamos para trás, quando a gente entende as coisas de Deus, sabe? É uma sensação muito boa quando você consegue chegar na presença. Quando você consegue entrar pelo sangue de Cristo sobre a sua vida. Mas você consegue entrar, você consegue orar, você consegue buscar, mesmo quando as coisas lá fora estejam todas más, mesmo quando você olha, está tudo diferente do que você gostaria, mesmo quando parece que está tudo virado do avesso, mesmo quando as coisas parecem que não andam, mesmo quando você parece que não tem resposta nenhuma, mas no momento que você ora, no momento que você dobra o seu joelho, que você começa a adorar, que você começa a cantar, que você começa a falar com o Senhor, de repente o céu abre e a glória do Senhor desce aonde você está e você começa a sentir que o Senhor está contigo, que está movendo, que está agindo. Oh, não tem coisa melhor do que essa. Essa é a nossa alegria de saber que o Senhor cuida de nós. Aleluia. Shema, deco, mandai. Niri mandai, shiri de babá, sedeco, lamashui. Não tem nada melhor do que servir ao Senhor, irmãos. Não tem nada melhor. Eu dediquei minha vida ao Senhor. Eu disse para o Senhor assim, e digo de novo, e falo para o Senhor, Senhor, até quando o Senhor precisar. Não é precisar, é eu que preciso. Mas até quando eu tiver força, eu vou fazer. Nada mais importa. Nada mais importa. Irmãos, eu falei até essa semana com as irmãs, falei sobre um versículo, que não vou citar ele de novo direto aqui, porque eu não pensei nele. Sobre aquele versículo que fala sobre o escândalo, e que seria melhor você amarrar uma... Exatamente, Laia. Aí você fala assim, seria melhor você suicidar, porque isso é suicídio, né? Mas, para você não matar os outros, eu ouvi um pastor falando, porque quando você dá um escândalo, quando você cria uma situação para o corpo pesada, você mata muita gente. Você mata muita gente. Então, seria melhor que você morresse sozinho. Mas eu viro um pouquinho a fita.
Viva. Viva bem. Viva para o Senhor. Viva pelo Senhor. E leve muito com vocês nessa vida. Que você vai transbordar. Viva a vida que o Senhor tem para você. O que nós estamos esperando nessa terra, irmão? Você olha, se você parar para ouvir jornal, você fica doido. Eu já nem ouço faz muito tempo. De vez em quando eu dou uma lidinha assim, entro numa coisinha. Assistir jornal, não assisto. Você entra em desespero. Essa semana foi né? Para quem tem filho na escola, foi porque tem muito fake, tem muita coisa que já não sabe ser fake. Mas só que você tem que entender uma coisa. Teu filho está nas mãos do Senhor. Ele é do Senhor. E se você confia no Senhor, você tem que confiar que Ele vai guardar o seu filho. Aleluias. Aleluias. E que há um muro de fogo à volta dele protegendo. Ele é do Senhor. Agora eu digo para vocês, coloque a verdade no coração dos vossos filhos. Porque quando vier a mentira, a verdade vai brotar automaticamente. Se alguém vier ensinar uma coisa, não foi isso que eu aprendi, não. Isso que eu aprendi. Gente, é uma coisa muito doida. Você vê esses meninos, sério, esses meninos nossos de 6, 7 anos, querendo conhecer Jesus. Fala, não, eu quero conhecer mais Jesus. A minha neta outro dia falou para a mãe dela, mãe, eu quero conhecer Jesus melhor. Eu quero conhecer Jesus melhor, faz questão. E eu vou até contar, né? Mas pronto. Ela disse que elas estavam muito cansadas ontem, e ela começou devocional, leu um livro, e ela estava muito cansada, ela falou, vou deixar a Bíblia para a gente ler amanhã. Não, mãe. A gente não pode ficar nem um dia sem ler a Bíblia. Então, amanhã a gente vai fazer o contrário. Primeiro a gente lê a Bíblia. Gente, 6 anos. Primeiro a gente lê a Bíblia e depois lê o livro. Entende? E como elas têm muitos, eu podia até citar algumas crianças que eu tenho conversado e que eu tenho visto Jesus. E as professoras estão aí e sabem que eu não estou falando besteira. Elas trabalham com os meninos. Mas agora eu pergunto para você. Você está colocando termômetro na tua casa? Do que seus filhos falam? O que é que vive? O que está na boca deles? A boca fala do que está cheio o coração. Quanto tempo você gasta lutando pelos seus filhos? Quanto tempo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Josué disse. Vocês podem servir o que vocês quiserem, você pode fazer da forma que você quiser. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Acabou, gente. Acabou. Esse é o maior presente que você pode dar para o seu filho. É você ter uma posição de crente dentro da sua casa. Como é que teu filho te vê? E ela chegou para o profeta e disse, olha, não há mais vasilha nenhuma. Está tudo cheio. Ele falou, olha, vai e vende. Reparte com os outros. Leva para os outros esse azeite que está dentro da tua casa. Que é da melhor qualidade. Aleluias. É o melhor que tem. É o melhor que tem. Aleluias. Nós temos o melhor desta terra na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Nós temos Jesus.
Não tem nada melhor do que Jesus. Ele é o maior presente. Aleluias. A gente fala, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. É Jesus. É Jesus. E Ele te alcançou. E Ele me alcançou. E nós precisamos falar dele para os outros, para que sejam alcançados. E só para encerrar, eu digo uma coisa para vocês. Às vezes nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes na nossa casa. Né? E não é. A gente até luta e às vezes as coisas saem um pouquinho diferentes. Mas teve um homem na Bíblia que ele tomou, vivendo dentro de uma situação muito difícil. E ele era temente. Ele era um homem reto, temente a Deus, desviava do mal, mas sofreu muito. Teve situações extremamente difíceis na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que ele orou pelos seus amigos. Ele orou por aqueles que tentaram até demovê-lo da posição dele de justo, temente e amigo de Deus. E à medida que ele orava pelos seus amigos, à medida que ele entrava na presença de Deus por aqueles que precisavam, Deus restaurou a sorte dele. Deus devolveu tudo aquilo que ele tinha perdido. Aleluias. Aleluias. Tire o seu coração do problema. Tire seu coração das dificuldades. Ponha o teu coração no lugar que ele tem que estar. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. 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 Nós temos Jesus que está pronto a nos ouvir. Nós temos Jesus que tem uma resposta. Nós temos Jesus que tem um caminho. Nós temos Jesus que muda circunstâncias e situações. Põe o teu coração nas mãos dele. Te mandara mandagashene malabasui. Ni jenema masui dere mandagashene mamasui derrai. O azeite vai fluir. O azeite vai fluir na sua casa. O azeite vai fluir na tua casa, na sua vida, na vida dos seus. O azeite vai começar a fluir, fluir, fluir. Não vai ter vasilha suficiente para você colher o azeite que vai fluir na tua casa, porque a palavra do Senhor é fiel e é verdade. Oh, aleluia! Coloque as tuas vasilhas, enche a tua casa de vasilhas, enche a tua casa de vasilhas e dê o passo que você tem que dar para que o Senhor faça o milagre na tua casa. Não tome decisões precipitadas. Não fale o que não precisa ser dito, mas creia na palavra do homem de Deus. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Creia nas promessas do Senhor, porque elas vão se cumprir. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos orar. Oh, aleluias. Oh, aleluia.
aleluias, 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 aleluias. Oh, aleluias. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Oh, aleluias. Não há nenhuma aridez que não possa frutificar. Deixa o azeite fluir na tua casa. Apresente a sua vasilha ao Senhor. E deixa o azeite fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. E você vai ver um milagre acontecendo. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Te adoramos, te adoramos. Oh, como te adoramos, Senhor. Como te adoramos, Senhor. Porque Tu és bom, Tu és poderoso. Tu és o Senhor que cuida. Tu és o Senhor que muda circunstâncias e situações, Pai. Eu peço nesta noite, Senhor, que o Senhor visite o coração, Pai, do pai aflito, da mãe aflita, Senhor. Oh, do filho aflito, Senhor. Da esposa aflita, Senhor. Oh, visita nesta noite, Pai. Oh, Ramadagai, Elimá, Sui. Tu és poderoso, Senhor, para operar milagres e maravilhas, Senhor. Tu és grande, Pai, não há nada impossível para Ti, Senhor. Oh, Pai, libera sobre a vida dos Teus filhos nesta noite, Pai. Oh, Senhor, libera sobre eles, Pai, a unção do Teu Espírito, Senhor. A unção que quebra todo jugo, Senhor. A unção que rompe cadeias, Senhor. A unção que solta as ataduras, Pai. A unção que faz florescer, Pai, mandai aquele coração que está sem esperança, Senhor, em nome de Jesus, começa a mover, Senhor, começa a mover a esperança, Senhor, a esperança, Senhor, a esperança, Senhor, Ramadagai, Eleba, Sui. Ah, Senhor, Tu és poderoso, Tu és aquele que cuida de nós, Pai. Ajuda-nos a chegarmos a Ti, Senhor. Ajuda-nos a entendermos a Tua vontade, Pai. E para que possamos viver um milagre, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos, Senhor. Ah, Deus, o nosso cântaro de óleo, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos a apresentarmos aquilo que temos, Pai. Porque é somente isso que Tu queres, Senhor. Para que o milagre aconteça nas nossas vidas, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda, Pai. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, aleluias. Oh, Deus é bom, é poderoso.